Neste mês, Araraquara reforça a importância de conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Para falar sobre o assunto e as possibilidades durante a pandemia, hoje no Saúde em Pauta nós vamos conversar com a psicopedagoga Renata Braga. Olá, Renata, seja Olá, muito bem-vinda ao nosso programa e obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço, Lorena, por poder estar participando com vocês. Renata, para a gente começar o assunto, nós sabemos que muito se fala sobre TDAH, mas na prática pouco se conhece o transtorno. Como diferenciá-lo de outros transtornos ou outras características próprias da infância? Certo. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento, tem causas genéticas, e o que acontece? É uma alteração na área frontal do cérebro. Então, o que altera? Comportamentos de autorregulação, memória, atenção, planejamento, organização, impulsividade, né, o controle inibitório. Então, há uma alteração no funcionamento dessas áreas. E por que há essa alteração? Não é porque o cérebro existe uma má formação no cérebro, é que há neurotransmissores responsáveis para passar informações entre os neurônios. E nesse caso, os neurotransmissores que são alterados, né, que sofrem alterações nessas conexões, são a dopamina e a noradrenalina. Então, acaba ocorrendo aí uma alteração nos comportamentos. Então, o que a criança pode apresentar? Esquecimentos, falta de organização. Então, você fala com ela, de repente ela sai, né? Não deixa a gente concluir. Não termina o que inicia, então ela passa de uma atividade para outra, né? Muito rápido e acaba não concluindo nada. Crianças muito agitadas, que vão um pouquinho além, né, do que a gente espera para uma criança na fase, né, da infância. Não tem medos, né, então não tem noção de perigo, se arrisca sem perceber, fala, né, uma fala muito espontânea e muitas vezes acabam metendo os pés pelas mãos. Então, são características que chamam a atenção, a intensidade é bem maior, né? Então, por isso que a gente consegue diferenciar um pouco o que é típico da criança, né, de comportamentos, e o que pode caracterizar um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Renata, e o próprio nome TDAH, ele é composto pelo déficit de atenção e pela hiperatividade. Há formas diferentes de apresentar o transtorno? Sim, Lorena, o que acontece? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem duas características. Ele pode ser predominantemente de desatenção, então a criança não tem a hiperatividade, ela só tem somente a desatenção, e é um diagnóstico um pouco mais difícil, né, de se dar, porque não fica tão evidente essas dificuldades, é quando exige mesmo uma atenção dessa criança no cotidiano, né, principalmente na escola. E tem o predominantemente hiperativo impulsivo, que aí é bem mais fácil, porque a criança tem uma agitação motora bem intensa, e os dois combinados, né? A criança ter tanto déficit de atenção quanto a hiperatividade. Quando vem o diagnóstico, não vem junto no diagnóstico se é leve, se é moderado ou se é severo, né? Depende das características que a criança apresenta dentro dos sintomas ali de desatenção e hiperatividade, mas a gente não trabalha essa questão da intensidade, né? A gente vai trabalhar realmente os sintomas que ela tem e as características apresentadas ali dentro do TDAH. Certo. Renata, e quando a gente fala de TDAH, tem uma relação muito grande com a escola, né? Que normalmente é o local de diagnóstico, que é onde o professor está acompanhando o aluno com a atividade, as atividades não são concluídas, então sempre tem um olhar diferenciado ali por parte do professor. Mas a gente está vivendo num contexto de pandemia e muitos alunos estão completamente no ensino remoto. Como diagnosticar esse transtorno nesse período de isolamento e de afastamento da sala de aula? No ensino remoto fica um pouco mais difícil, né, o professor observar essas características que envolvem o transtorno, né, do TDAH.
Mas é muito importante a participação dos pais, né? Porque o ensino remoto não é um ensino fácil, as crianças aprenderam, né, a utilizar esse recurso, porque elas precisam ficar algumas horas em frente à tela, né, fazendo algo que não é uma escolha, né? As crianças não escolhem estar ali para brincar, para jogar, estão ali para assistir a aula. E ficar em frente à tela exige uma atenção muito grande, engajamento, envolvimento. Então, o que a criança pode apresentar? Não conseguir permanecer por muito tempo ali em frente à tela, levanta o tempo todo, deixa cair os objetos do lado, o professor acabou de dar a instrução, ela não sabe o que precisa fazer, né? Então, o professor ali, ele vai conseguir perceber algumas características da questão do déficit de atenção, mas ele não vai, às vezes, colocar como um déficit de atenção, vai ver que o comportamento um pouco atípico dos demais, né? Então, a participação dos pais é importante, porque eles vão estar nesse ambiente observando se a criança está conseguindo corresponder àquele momento da aula. O professor terminou de explicar e ele já ia executar, né, no material que precisa fazer, se ele vai conseguir permanecer por um bom tempo ali sentado, ouvindo a aula, prestando essa atenção na aula. Então, os pais, eles vão ser fundamentais nesse momento para ajudar o professor também a observarem essas características que acabam atrapalhando o desenvolvimento da aula, né, até para o professor fazer um encaminhamento. Eu sempre falo, é melhor investigar do que a gente ficar achando, né? Claro que hoje, se a gente for pensar, nós não ficamos muito tempo concentrado em algo só, né? Em uma coisa só. O tempo todo nós estamos trabalhando, fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo. Por isso que é importante observar, se há um comportamento, a criança não está conseguindo se manter na aula, vamos procurar ajuda, vamos conversar com o professor, vamos investigar, porque pode ser uma dificuldade ali de ficar em frente online, porque tem crianças que não conseguiram se engajar nessa forma, né, de ensino remoto, mas pode ser que tenha algo mais, né, que precisa ser investigado e que tem chance de ser trabalhado e melhorado. Renata, e quando os pais percebem essas características que você falou, o que deve ser feito? Qual profissional procurar? Certo, então vamos lá, Lorena. O que o pai pode fazer primeiro, né? Acho que é sempre importante conversar com o professor, mesmo que a criança esteja ainda em forma remota, né, de aula, conversar com o professor, que o professor ele sempre vai dar os meios aí à direção, né? Então, o professor ele pode encaminhar para um psicólogo, um psicopedagogo. Esses profissionais vão avaliar a criança, levantar, né, essas hipóteses. E aí, após essa avaliação, ele vai encaminhar para um neuropediatra, um neurologista, que é o responsável para fechar ou não o diagnóstico. É sempre importante passar antes por um profissional, como psicólogo, psicopedagogo, às vezes até uma fono, né? Às vezes a criança já faz um acompanhamento com fono, e a fono também pode observar essas características. E com essas informações, com essas avaliações, o neuropediatra, o neurologista, ele vai ter mais embasamento, né? Porque não há um exame que se faça, que vá dar o diagnóstico. Outro profissional que eu indico também, às vezes antes de passar pelo neurologista, neuropediatra, é o neuropsicólogo, que é um psicólogo com especialização em neuropsicologia, onde ele vai aplicar testes até mais amplos, que na área da psicopedagogia a gente não pode aplicar, né? Para poder depois encaminhar para o neuropediatra, o neurologista, fechar o diagnóstico. Então, é uma avaliação interdisciplinar. É importante nós termos também, além da informação dos pais, a informação da escola, do professor, né? Porque é todo um trabalho conjunto para a gente poder dar esse diagnóstico de forma correta. Renata, e para a gente finalizar, nós sabemos que, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito na infância, porque ali na escola é que vão ser percebidas as dificuldades de concentração e de realização de atividades. Mas a gente ainda sabe que existe predominância de TDAH em adultos. Então, como lidar e como o TDAH pode afetar, no caso, a vida adulta? Bom, na vida adulta,
quando a pessoa não passou por nenhum tratamento, né, não fez terapia, não passou por tratamento que muitas vezes é indicado medicamentoso, ela pode ter muitos prejuízos na vida adulta, tanto na área do trabalho, na área profissional, né, a pessoa não consegue concluir os prazos, perde datas de reuniões, é muito desorganizada, sempre está chegando atrasada, né, nos eventos e compromissos. Na vida social também, né, nos relacionamentos, e às vezes a pessoa acaba até taxada de egoísta, né? Parece que ela só pensa nela, mas é porque a pessoa realmente tem uma dificuldade de ter esse autocontrole do seu comportamento, das suas atitudes, mete os pés pelas mãos, é muito impulsiva, né? Então, afeta muito a vida da pessoa, principalmente na área profissional e de relacionamentos, e quando não tratado, pode trazer prejuízos até maiores, como transtorno de ansiedade, depressão, uso de substâncias, né, como drogas, álcool. Então, é muito importante, mesmo a pessoa adulta, se ela apresenta alguns sinais, né, que podem indicar o déficit de atenção e hiperatividade, procurar um neurologista, né, para poder fazer a investigação, para uma melhor qualidade de vida. Certo, Renata? Eu espero que com esse bate-papo a gente tenha conseguido esclarecer parte da população sobre o TDAH e que, se há dúvidas, que seja investigado, que procurem um profissional correto, porque é melhor procurar a informação certa do que ficar nos achismos, né? Como você mesma disse. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.